A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, meus amigos, bem-vindos a mais um vídeo dos Salmos, essa série que Deus colocou no meu coração para vir aqui. Estarei estudando as Santas Escrituras com vocês. Sejam bem-vindos hoje no vídeo do Salmo 60, graças a Deus. Então você que tem a sua Bíblia, a sua espada aí comigo, já pega e abre no livro dos Salmos, no Salmo 60, para nós vermos o que Deus tem para nos falar hoje nesse vídeo. Hoje, como nos vídeos que eu costumo fazer, eu vou usar a versão NVI, nova versão internacional. E quem acompanha já sabe que eu primeiro leio o salmo inteiro com vocês, depois eu venho comentando as partes que o Senhor ministrou comigo. Salmo 60 vai ter um subtítulo e vai estar escrito: Para o mestre de música, de acordo com a melodia O Lírio da Aliança. Didático, poema epigráfico davídico, quando Davi combateu Arã Naaraim e Arã Zobá, e quando Joabe voltou e feriu 12.000 edomitas no Vale do Sal. Salmo 60, do versículo 1 em diante. Tu nos rejeitaste e dispersaste, ó Deus. Tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Sacudiste a terra e abriste-lhe fendas. Repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis. Deste-nos um vinho estonteante. Mas aos que te temem, deste um sinal, para que fugissem das flechas. Salva-nos com a tua mão direita, e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Do santuário Deus falou: No meu triunfo dividirei Siquém, e repartirei o vale de Sucote. Gileade é minha, Manassés também. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro, Moabe é a pia em que me lavo. Em Edom tiro a minha sandália, sobre a Filístia dou meu brado de vitória. Quem me levará à cidade fortificada? Quem me guiará a Edom? Não foste tu, ó Deus, que nos rejeitaste e deixaste de sair com os nossos exércitos? Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória, e Ele pisoteará os nossos adversários. Meus irmãos, já vou começar comentando com vocês o versículo 1, onde Davi vai dizer: Tu nos rejeitaste e dispersaste, ó Deus. Tu derramaste a tua ira, restaura-nos agora. Então, nesse contexto, o povo estava sofrendo com a ira do Senhor, estava em tempo de guerra. E o interessante é que a gente pode observar nessa passagem, né, nesse versículo 1, que Davi ele tem consciência de que Deus dispersou e rejeitou seu povo. Tu nos rejeitaste e dispersaste, ó Deus. Tu derramaste a tua ira. Mas a exclamação que Davi faz agora me impressiona muito. Davi vai falar e tem um ponto de exclamação aqui na minha tradução: Restaura-nos agora. E eu li isso e eu ri e eu fiquei, meu Deus, que ousadia. E é isso que Deus ministrou no meu coração nessa passagem. Quantas vezes a gente tem consciência de que a gente fez algo errado e que a gente sofreu uma punição do Senhor e a gente às vezes se condena mais na verdade do que Deus nos condena, e a gente começa a pensar naquilo, a gente começa a remoer, e em vez da gente ir até a presença do Senhor e ser confiante, como Davi aqui, ele teve ousadia. Ele falou: Senhor, eu sei que a gente errou, eu sei que a gente pecou, e o Senhor nos rejeitou, o Senhor nos dispersou, derramou a sua ira sobre nós. Mas restaura-nos agora. E isso é ousadia na presença de Deus. Davi, ele conhecia o caráter do Deus dele, ele tinha um relacionamento muito íntimo com Deus. Você pode ver no vídeo dos Salmos aqui, até esses 60, eu gravei até do Salmo 1 até o 60 agora, e se Deus quiser vai até o 150, que é o último. E nesses salmos eu fiquei impressionada com a fé que Davi tem.
Eu sempre me impressiono com o nível de relacionamento desse homem com Deus. É impressionante como Davi, mesmo em situações em que ele sabe que está sofrendo a ira de Deus ou alguma punição, ou ele está encurralado, ele vai chegar com ousadia na presença de Deus, em vez de, sabe, se culpar, se martirizar, sabe, enfiar uma faca assim aquele ritual lá chinês, japonês, de você ficar se chicoteando as próprias costas. Enfim, ele não se culpa, mas ele tem consciência da misericórdia e da bondade de Deus, de modo que ele usa a ousadia dele em favor dele. Ele ora sabendo que Deus ama ele, que deseja salvar ele, que deseja honrar e glorificar o nome dele na vida dele, de Davi. Então, essa é uma coisa muito interessante que a gente pode observar. A consciência e o nível de relacionamento que Davi tem com Deus faz ele ter ousadia na presença de Deus, em vez de culpa. A culpa provém do diabo, com certeza, porque o Senhor nos perdoa e recebe na sua presença quando nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos atos. Então, não se culpe, porque Deus não te culpa. Quando você verdadeiramente se arrepende, Ele com certeza quer que você tome uma atitude como Davi, chegue na presença dele com ousadia. Uma leve pincelada nesse versículo 2, onde vai dizer na minha versão: sacudiste a terra e abriste-lhe fendas. Repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Ou seja, Davi está falando: Senhor, o Senhor sacudiu a terra e o Senhor abriu fendas nela por causa da violência, do tremor. Agora repara suas brechas, pois ameaça desmoronar-se. Ou seja, Davi está falando: Senhor, o Senhor sacudiu com violência e abriu-se brechas, mas repara ela, Senhor, senão a terra ameaça desmoronar. É como se houvesse uma fraqueza na terra, porque o próprio Deus sacudiu ela. E eu lembrei de um versículo aqui muito interessante, que eu vou deixar aqui também a referência, onde vai dizer que Deus, ele faz a ferida. Deus, ele fere, mas suas mãos também curam. Ou seja, tudo é Ele, tudo é Deus. Sabe, quando nós temos a vida firmada nele, quando nós entregamos nossa vida para o Senhor Jesus, tudo é Ele. Não tem essa de, o diabo isso, o diabo aquilo. É claro que tem batalha espiritual, não estou dizendo que não tem. Mas quando a nossa vida está nas mãos de Deus, tudo o que acontece na nossa vida está sobre a palma das suas mãos e sobre o seu controle. Nada sai do controle de Deus nas nossas vidas. Versículo 3 e 4. Fizeste passar o teu povo por tempos difíceis. Deste-nos um vinho estonteante. Mas aos que te temem, deste um sinal para que fugissem das flechas. Ou seja, Deus está falando aqui sobre livramento em tempos de calamidade. O Senhor manda falar sobre livramento em tempos de calamidade. Lembra de Elias? Eu logo lembrei dele, quando a gente vai vendo aquela passagem que ele se esconde e Deus vai direcionar ele para se esconder em um rio, o rio de Querite, se eu não me engano. E lá, ele mesmo em tempos de seca, em tempos de escassez na terra dele, ele consegue se manter, e vai dizer que Deus até envia um corvo que o alimentava com pão todos os dias. E quando o rio se seca, Elias vai lá se encontrar com a viúva, e a gente já sabe toda a história. Deus dá livramento e traz provisão, e é milagre atrás de milagre. E todos que são fiéis a Deus, a gente vai perceber, eu percebo isso na minha vida, eu creio que você que é fiel a Deus também percebe. Quando nós estamos numa provação, por mais que tem todo um contexto para faltar as coisas, para faltar o alimento, faltar o vestimento, faltar, a sandália no pé, faltar o sabonete, o shampoo, o condicionador, faltar as coisas, né? Faltar a paz. Tem todo um contexto para faltar. Só que parece que mesmo no meio da provação, nunca falta nada. Eu tenho essa impressão e eu sei que isso é a mão de Deus. Nunca falta nada para nós.
É incrível isso, a gente passa por dificuldade, mas o alimento está sempre na mesa. A gente passa por dificuldade, mas a vestimenta está sempre no corpo. E vestimentas bonitas que o Senhor me deu, graças a Deus. Sandálias também, tudo com boa qualidade, sabe? Nunca falta nada para nós, e isso é a mão de Deus. Porque mesmo em minha aprovação, você vai ver que nós somos prósperos, porque Deus está conosco. O Senhor é contigo, diz o Senhor. Muitas vezes a gente vai ver na palavra, né? O Senhor é contigo, não temas, eu sou contigo, eu seguro tua mão direita e te sustento, eu te ajudo, ó vermezinho de Jacó. Deus, Ele ama muita gente. Por mais que Ele chame assim, vermezinho de Jacó, nessa passagem, se não me engano, Isaías 41, 42, posso deixar aqui. Aqui eu vejo um cuidado de Deus em nos chamar de criaturinhas. Eu te ajudo, minha criaturinha, como se Deus estivesse falando isso, porque somos imagem e semelhança dele. Então, Deus aqui, Ele não está nos menosprezando, mas sim nos chamando de pequenos, que Ele nos ajuda. É como se Ele nos pegasse na palma de suas mãos e falasse, não temas, que eu te ajudo. E é muito linda essa passagem em Isaías, que vai dizer, eu te amei, eu te resgatei, não temas, eu sou contigo, enfim. O amor de Deus é muito grande para conosco. Versículo 5 vai estar escrito, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos, para que sejam libertos aqueles a quem amas. Aqui, Davi, ele parece que está fazendo uma chantagem. Salva-nos com a tua mão direita, responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Ou seja, o Senhor não nos ama, vem salvar a gente. Mas isso é uma chantagem? Isso aqui não é uma chantagem. Isso aqui é uma lembrança. Davi está lembrando a Deus. Salva-nos com tua mão direita e responde-nos para que sejam libertos aqueles a quem amas. Por que ele está lembrando a Deus? Deus precisa ser lembrado? É claro que não. Porque Deus sabe de todas as coisas, Davi sabe disso. Mas Davi também sabe que Deus ama ter relacionamento com a sua criatura. Davi está lembrando Deus de uma forma que ele ora a Deus, afirmando coisas que Deus, ele já sabe que Deus sabe, mas para se aproximar de Deus e para lembrar a Deus mesmo, porque não que ele se esqueceu, mas para que ele venha obter o favor de Deus. Se Deus não é chamado, se Deus não é invocado, se Deus não é atraído pelas nossas palavras e pelo nosso pedido de ajuda, o Senhor não se levanta, porque nós não pedimos ajuda. E a honra e a glória não vão ser dele, porque se nós não pedimos ajuda e nós continuamos com a força do nosso próprio braço, a honra e a glória vai ser nossa. Então o Senhor deseja que nós venhamos a lembrá-lo, a chamá-lo, a incomodá-lo, a ter relacionamento com ele, a falar mesmo coisas que ele já sabe, porque ele já sabe de tudo. Se a gente fosse por essa linha de raciocínio, Deus já não sabe de tudo mesmo, a gente não ia falar nada com ele. Mas ele deseja ter relacionamento com a sua criatura. O Senhor deseja se relacionar conosco. E muitas vezes o Senhor, ele nos bota em situações difíceis mesmo, para que nós venhamos a lembrá-lo, a incomodá-lo, a estar com ele, a falar com ele, conversar com ele, abrir o coração para ele. É isso que o Senhor deseja de nós também. Então, não sofra calado. Busque a ajuda do Senhor. Fale com ele, porque ele certamente te ajudará. Últimos versículos para finalizar. Versículo 11 e 12 que vai estar escrito. Dá-nos ajuda contra os adversários, pois inútil é o socorro do homem. Com Deus conquistaremos a vitória e Ele pisoteará os nossos adversários. Não busque ajuda no homem com situações que você sabe que só Deus pode resolver. Busque ajuda nele, confie nele, porque Ele é fiel. Irmãos, a gente tem tanta sorte. Não sei nem se eu posso chamar de sorte, né? É uma coisa tão tremenda a gente ter Deus, ter acesso a Deus e Ele nos amar. E uma característica dele é que Ele é fiel. E nós temos tanta sorte dele ser fiel.
porque eu vejo tantas histórias assim de casamento que houve traição, sabe? Houve traição e aquilo tudo gera uma tristeza, sabe? Gera uma atmosfera ruim, gera uma falta de confiança, gera, sabe? Um contexto muito desagradável. Mas com o nosso relacionamento com Ele, por parte do Senhor, você pode ter certeza que Ele sempre será fiel, porque a característica dele também é fiel. Ele se chama fiel, justo, santo, digno, amoroso, bondoso, poderoso e fiel. Então nós temos um descanso para o nosso coração de que o Senhor sempre vai ser fiel a nós e nós podemos contar com Ele, e isso é um alívio tão grande. Em tempos difíceis, muitas vezes a gente não pode contar nem com parentes, mas o Senhor, Ele está do nosso lado em todos os tempos. Com Ele nós podemos contar, nós só temos que ter fé e confiar nele e ir até Ele, pedir ajuda e abrir o coração, que Ele nos ajude em qualquer circunstância, irmão, porque, pensa bem, Ele não vai querer te ajudar e ao mesmo tempo honrar e glorificar o nome dEle para você dar testemunho? É claro que vai. Então, o Senhor, Ele está sempre disponível, basta nós termos fé e confiar nele, abrir o coração para Ele, descansar nele, que o mais Ele com certeza fará. Quando nós o amamos e nós buscamos estar do lado dEle, seguindo a vontade dEle, agradando o coração dEle, Ele com certeza sempre estará conosco. Meus amados irmãos, eu agradeço você que permaneceu até esse ponto do vídeo comigo. Que Deus te abençoe, Deus te ilumine, Deus te guarde. E até o próximo vídeo, meus amados irmãos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.